Quer entender o que são as panelas do Discord? Pois é, vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Gente. Pedro, a gente fala em panela do Discord, assim, tipo, já. Primeiro caso, caso mais recente, na verdade, que vem à mente é o caso da Lady Gaga lá Isso. no show, que foi lá que foi planejado uma tentativa de atentado. É disso que a gente vai falar? Vamos falar disso, Sofia. Vamos falar da pesquisadora Letícia Oliveira, que é uma das maiores especialistas em neonazismo no Brasil, que rastreia discursos de extrema-direita, extremismo em plataformas. A gente vai mostrar um trecho do Meteoro Repórter que foi ao ar na sexta. É uma forma também, né, Sofia, da gente pegar os próprios conteúdos que a gente produz aqui no Meteoro e também empacotar para a galera entender. A Letícia, além dela ser pesquisadora, fazer a monitoria das redes, ela tem um site chamado El Coyote, onde ela posta alguns desses relatórios, alguns textos críticos, e lá no Drops, que é o meu site de games e entretenimento, eu repostei o relatório dela, tá na tela aí para vocês mostrarem. Entendam os conteúdos extremos nas redes sociais e as atrocidades no Discord. Eu acho legal mostrar essa entrevista e esse relatório, Sophie, porque é para as pessoas entenderem uma coisa, tá? Quando a gente fala em extrema-direita, e é importante para o público do Meteoro estar cada vez mais calejado nesse assunto, extrema-direita não é só bolsonarismo, tá, gente? Bolsonarismo é uma vertente mainstream da extrema-direita. Mas nos cafundós da internet, tem grupos masculinistas, tem grupos racistas, tem grupos abertamente neonazis. Então, não é tudo linkado com o bolsonarismo. A Letícia, o Ministério da Justiça pelo Cyberlab e a Polícia Civil, eles têm martelado que essas discussões se dão também em muitos ambientes que às vezes é um ambiente com gamers, um ambiente com juventude. Então, tanto a Letícia quanto a Tatiana Azevedo, elas produziram um relatório em conjunto com o Sleeping Giants, que eu trago para vocês com exclusividade aqui no Meteoro Brasil. Dá para vocês verem o relatório diretamente na minha tela, ó. Atrocidades no Discord, avisos de gatilho. Esse documento contém imagens perturbadoras de assuntos extremos que envolvem abuso, automutilação e violência. Essas imagens podem conter palavras de baixo calão. Sugerimos cuidado ao manusear e compartilhar. Os nicknames dos envolvidos e os nomes dos servidores foram suprimidos para evitar dar aos envolvidos a visibilidade por eles almejada. Isso é uma coisa para vocês entenderem, tá, gente? Isso tem a ver com terrorismo doméstico e como a extrema-direita está diretamente ligada a esses grupos, tá, gente? Eventualmente, esses grupos apoiaram o Bolsonaro em 2018 para a presidência da República. E eles têm, as panelas vêm depois dos chans, que foram muito denunciados pela Lola Aronovitch nas redes sociais. Ela foi, inclusive, atacada por eles. Mas não é a mesma coisa que 4chan, tá, gente? Não é a mesma coisa que Dogola Chan. As panelas do Discord são grupos que nem estão na Deep Web, são grupos rastreáveis e que foram responsáveis por crimes brutais, inclusive da Gamer Sol, que é jogadora de Call of Duty Mobile, que foi assassinada. Teve muita coisa que aconteceu. Os ataques às escolas que o governo Lula passou a monitorar. Então, esse relatório é muito importante e que foi produzido por essas pesquisadoras que trabalharam em conjunto com o Ministério da Educação, trabalharam em conjunto com o Ministério da Justiça. São muitas pessoas que estão por trás desse documento, não só as duas autoras que levantaram esses dados, tá, gente? Então, ó, devido à onda de violência contra escolas ocorridas de março a abril de 2023, o Discord vem tomando ações positivas e realizado no Brasil um esforço em colaborar com as investigações. Constituiu uma representação no Brasil, realizou em fevereiro de 24 uma ação de intercâmbio com o Cyberlab, o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e implementou uma ferramenta para monitoramento pela família. Apesar dos esforços da plataforma, da imprensa, que vem denunciando frequentemente os riscos aos quais os jovens estão expostos no Discord, e das autoridades, a rede e suas funcionalidades têm sido utilizados por extremistas para produzir atrocidades. Desde maio de 23, as operações das polícias civil e federal vêm produzindo constantes prisões relacionadas a crimes cometidos no Discord.
Apesar da plataforma estar colaborando com as investigações, é importante sinalizar que essas prisões são resultado de anos de negligência do Discord, quando a moderação do conteúdo e a comunicação que trafegam nos servidores. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, que assim, não é nada com o Discord. Toda vez que a gente posta um vídeo sobre isso, Sofia, vem os advogados de Discord que não estão recebendo nada por isso. Tipo, mas eu uso a plataforma é muito boa para mim. Gente, mas essas plataformas, as Big Techs no geral, elas negligenciaram demais a moderação de conteúdo. Então os caras estão tocando o terror em termos de organizar os ataques, porque simplesmente não há moderação. O Guilherme Boulos entrou com uma ação para estudar talvez uma suspensão do Discord enquanto ocorrem os ataques, dizendo que o Discord não tinha representação no Brasil, que não é verdade. Até estou me retificando do corte que eu gravei sobre isso. Mas ele não está errado no mérito, Sofia, que essas plataformas precisam ser cobradas. Essa que é a questão, entendeu? Não é uma questão de picuinha pessoal. Eu, pessoalmente, não tenho nada a ver. Eu converso com pessoas que trabalham no Discord, mas ele precisa ser regulado. Porque o Discord é uma mistura de mensageiro, é uma mistura de aplicativo de podcast, você consegue fazer uma transmissão em vídeo nele. Então, muitas crianças, inclusive menores de idade, foram submetidos a violências inúmeras. As mulheres, principalmente, a violência sexual, nesse aplicativo que tem diversas funcionalidades. Uma das violências que a Tatiana e a Letícia detectaram tá numa matéria que elas me deram uma exclusiva no DCM em 2023, dezembro, que as panelas do Discord estavam por trás da invasão da conta da Janja no X. Não sei se vocês lembram, foi no período perto do Natal. E elas me contaram com exclusividade, foi fruto do monitoramento delas, elas me deram uma entrevista, e isso foi bem interessante. E aí, Sophie, melhor do que eu falar aqui de quase improviso não, porque eu estou pesquisando o assunto, eu entendo um pouco do assunto, mas é legal vocês ouvirem da palavra da boca da Letícia, que ela explica muito bem o que são as panelas. É um corte grande, mas eu vou exibir aqui alguns poucos minutos, mas é legal porque ela conceitua para a gente trazer. Vamos lá. Essa entrevista foi feita há algumas semanas e foi exibida no último sábado. De cara sendo machista ou racista na internet. Na época a gente já tinha, né, aqui no Brasil o Chans, né, assim, a gente tem o 4chan, que a gente sabe que o 4chan ele influenciou muito a política no mundo todo, principalmente logo no, assim, no começo dos anos 2000, se eu não me engano, que foi o projeto Xanologia, que foi de onde surgiu o Anonymous, né? Sim. Então a gente teve, assim, foi de dentro do 4chan que surgiu o Anonymous. Então a gente tem uma cultura muito grande desses fóruns anônimos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão, né? Que foi de onde eles surgiram. Mas uma coisa que eu acho interessante dizer é assim, essas panelas, elas não funcionam só no Discord. Tá? A gente tem as panelas. A primeira panela do Discord que ficou conhecida em 2000, se não me engano, 2021, final de 2021, começo de 2022, ela foi fundada em 2020, tá? E eles, nessa época, as denúncias começaram a aparecer, por quê? Porque eles brigaram com o maior Chan do Brasil e houve uma guerra entre o Chan e essa panela, e aí surgiram as denúncias, que eles fizeram todas as coisas que eles fazem, as táticas de atrelação, né, isso que já vem dos Chans, e nessa guerra quem perdeu Relação, para quem não conhece, eu já vi alguns casos, inclusive eu e Letícia conversamos sobre isso, é quando existe um crime e uma pessoa que não tem nenhuma relação com o crime é atrelado a ela a culpa do crime. Ela colocada como para se despistar fosse a polícia, a gente. autora do crime. Então, assim, e a partir daí, você deve lembrar disso, foram uns caras que foram presos no Rio Grande do Sul. Um deles, inclusive, foi assassinado agora no fim do ano passado, no começo desse ano, numa briga que ele atacou um rapaz na Cidade Baixa. Ele e um outro cara atacaram esse rapaz na Cidade Baixa, lá em Porto Alegre, e o rapaz acabou matando os dois, em autodefesa, porque os caras já estavam ameaçando que ia matar. Então, foi esse um outro que tinha uma coleção de parafernália nazista. Ele aparecia nas fotos, inclusive, com
usando o capacete nazista, né? Enfim, por quê? Eles fizeram blogs em nome deles para dizer que eles estavam atacando um rapaz do Big Brother, entendeu? Mas realmente estava acontecendo essas coisas dentro da panela. Né, automutilação, o que a gente chama de estupro virtual, que na verdade nem se caracteriza, né, como estupro mesmo. E, enfim, você tem essa série de essa denúncia. Se eu não me engano, foi até o RAD que fez. Essa denúncia chegou ao RAD, e o RAD fez né, a denúncia da polícia e tudo. E esses rapazes foram presos. Dessa panela, tá, surgiram outras panelas que começaram a atuar, inclusive as matérias do Fantástico, tá, sobre esses servidores do Discord, essas panelas. Ela foi fonte dessas matérias, tá, gente? Que hoje a gente, né, a Tatiana, que era... Hoje a gente já fala sobre isso. Foi o Museu e a Tatiana que levamos essas denúncias para o Fantástico. Eram descendentes direta dessa panela que foi criada em 2020. Entendi. Tá? E como que a gente sabe da ligação deles com essa subcultura Xaner aqui do Brasil? Né? Porque a gente tem uma subcultura Xan aqui no Brasil que ela é bem específica. Ela surge a partir de 2 caras que foram presos em 2013 por planejar um ataque à Faculdade de Ciência, o Instituto de Ciências Sociais da UNB. Esse caso é famoso porque eles tinham um blog extremamente misógino e eles atacavam a Lola, né, a Lola Aronovitch, e um dos fundadores do Xan, que foi um dos primeiros Xans brasileiros, assim, era um Xan abertamente de extrema direita, de onde saíram vários... Só para dar o contexto do que a Letícia está explicando, essa daqui é na verdade, é uma matéria com a Carla. Eu vou adiantar um pouquinho, tá, gente? Essa matéria do Fantástico, e aí ela fala mais um pouquinho sobre o que é a panela, que a panela é uma coisa tipicamente do Brasil, tá? Conhecida como Gamersol, tá? Eles todos são dessa primeira panela. Então, por isso que eu tô te falando. A panela, ela não necessariamente ela é do Discord. Ela é só do Discord. Sim. Eu e a Tati, a gente... E o Fortean é muito interior, inclusive. Hã? O Fortean, o que a gente está tratando aqui... Pode falar, desculpa. Para não confundir, Pedro. Olha lá, vamos tá? lá. Tomei a panela, ela é uma coisa específica. Isso. Ela tem ligação com a cultura Xan, tá? Mas ela é uma coisa específica aqui do Brasil. Isso. Tá? Denominar de panela... nossa. Cultura aqui, isso é nosso. Isso surgiu aqui. Eles fazem alusão... Por quê? O que eles pegam? Você tem nesse Xan que eu falei, que vem desde a época do Orkut, né, que esses caras que foram presos, eu não vou citar nome, gente, esses nomes eles são bem conhecidos. E um funcionamento distinto, tá, gente? 4chan e esses fóruns, esses image boards, geralmente eles são anônimos. As panelas, eles são... uma plataforma, o Discord é uma plataforma em que a pessoa pode, às vezes, usar o nome dela. E eles fazem muito cooptação de juventude nesses grupos. Se vocês procurarem, vocês vão achar... isso foi a Lola que chegou até isso, inclusive, de saber que o fundador desse Xan, ele influenciou o atirador de Realengo. Atirador de Realengo, crime cometido em 2011, que foi o começo da onda de ataques às escolas, que era um problema que, inclusive, é popular nos Estados Unidos desde os anos 90, tá, gente? Isso é bem anterior e a gente está importando muitas dessas práticas. Eu vou adiantar um pouquinho que ela fala uma coisa mais importante aqui nesse trecho. Vamos lá. Bolsonaro apareceu como aquela... Começou a aparecer na imprensa e eles falaram, opa, esse cara aqui é o cara, entendeu? Nós vamos apoiar. Então, assim, o que eu quero que as pessoas entendam é o bolsonarismo, o próprio bolsonarismo, ele juntou vários setores da extrema-direita que já existiam, tá? Como grupos neonazistas, grupos neofascistas, esses Xan... Ó, o chat do Meteoro tá falando aqui, o Reddit é um lugar que eles recrutam muita gente. Também, tá, gente? São locais que
tem um fluxo muito grande de postagens, e aí as mensagens misóginas, as mensagens racistas, as mensagens extremistas, elas encontram eco. Que se juntaram em torno dele. Só que depois, com a candidatura dele mesmo, ele começou a atrair mais grupos, né, enfim, não necessariamente de extrema direita. E essa galera, eles nunca estiveram atuando, nunca atuaram nessa questão de fazer campanha, enfim. O que acontece? Quanto mais o Bolsonaro aparecia e mais a gente esticava a corda desse discurso, do discurso de ódio, para eles era muito melhor. Uhum. Foi dentro desse chão que a gente teve alguns assassinatos ligados a esse chão, tá? Eles reivindicaram o ataque de Suzano, o massacre de Suzano, mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? Mas, mesmo assim, eles reivindicaram. Então, eles incentivavam muito esse tipo de coisa. Um dos moderadores do Chan resolveu se matar. Isso tem print, circula pela internet, que você acha em todo lugar. Ele resolveu se matar e falou que ia levar a escória junto. O que é a escória? São as mulheres, tá? Porque eles eram... Ali foi desde o Orkut, a gente já tinha um princípio, a gente já tinha começado a formar o que a gente chama de machosfera brasileira. Sim. Desde antes de se falar em incel, de se falar em manosphere lá nos Estados Unidos, a gente já tinha o que a gente chamava na época de masculinistas, né? Sim. Os masculos, sim. E tinha também uma coisa no meio disso, né? Sem querer atrelar culpa direta, porque não é culpa direta, mas existe uma cultura gamer também entre essas subculturas. Que a gente via, por exemplo, eles usando skins de determinados jogos, a temática sempre bélica, e aí começa a cruzar isso tudo, que acaba também com a sopa no mel para programa sensacionalista da Record falar do jogo do diabo, né? Sim, inclusive o cara, o dono desse Chan, ele era conhecido por 2 nomes de Pokémon, né? Então é isso, Sofia. É importante, é bem complexo o que a Letícia está explicando, tá, gente? É uma pesquisa grande. Eu recomendo que vocês leiam o relatório completo que eles fizeram em conjunto com o Sleeping Giants. Tem outros documentos também. A própria atuação do Cyberlab, a documentação que foi produzida em cima das matérias que foram produzidas, na verdade, em cima da operação contra os criminosos do show da Lady Gaga. Eu recomendo que vocês vejam um relatório também do Ministério da Educação sobre os ataques às escolas. São pessoas que estão rastreando esses grupos. A Letícia é discípula da Adriana Dias, que foi uma das pesquisadoras pioneiras em detectar grupos neonazistas. Ela encontrou uma carta desses grupos para o então deputado Jair Bolsonaro. Então é para vocês entenderem que não tem uma única extrema-direita, são várias extremas-direitas, tem muita cultura da antipolítica, e era o que eu trouxe aí nos outros cortes, mas acho que é importante talvez trazer as explicações um pouco mais técnicas do que está envolvido nisso. Exato, exato. A gente sempre tem que lembrar que a extrema-direita ela não começou com o Bolsonaro e não vai terminar com ele, né? Extrema-direita existe há muito tempo e, infelizmente, não basta assim tirar um político do caminho para resolvê-la. A fonte é bem mais profunda. Bolsonaro é um sintoma, não é a causa da doença, né? Exato. E o pessoal pediu o link do relatório, né? Eu tô mandando no chat privado para a Sophie. Eu recomendo aviso de gatilho, tá, gente? Como lida com uma violência extrema, até com as próprias vítimas. Cuidado ao ler, mas o relatório agora é público, é importante que vocês espalhem. E agradecer ao Meteoro também por ser esse espaço aqui para a gente trazer em primeira mão essas informações, né, Sophie? eu tô colocando o link aqui no chat e vai estar também na descrição do corte, gente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Informem-se, cobrem dessas big techs. O relatório, inclusive, é muito justo com elas. Sim, o Discord está tentando colaborar, mas não está funcionando, gente. Esse é o problema. Pois é. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.